Minha bandeira jamais será vermelha. Se bem que houve uma época que havia uns pontinhos vermelhos lá. Você vai aprender aqui o significado das cores e dos símbolos dentro do símbolo maior do país, que é a bandeira nacional. Mas não esqueça, se inscreva no canal da Pitadas de História. A primeira bandeira do Brasil foi criada e apresentada poucos dias após a independência do nosso país, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. A criação da bandeira foi ratificada pelo decreto de Dom Pedro, ele ainda não havia sido aclamado e coroado imperador, em 18 de setembro de 1822. As cores da bandeira foram escolhidas por Dom Pedro e o desenho foi obra do pintor francês Jean-Baptiste Debré. A inspiração do pintor francês foram bandeiras utilizadas por tropas militares francesas durante o período da Revolução Francesa e do período napoleônico, vejam só. Essa bandeira durou apenas alguns meses. Rapidamente ela foi substituída por uma muito parecida, mas que ao invés de trazer a coroa real, trazia a coroa imperial. Após essa mudança, apenas em 1835 a bandeira foi alterada, pois o Brasil criou então o estado do Paraná. As estrelas da bandeira passaram de 19 para 20. O que significam os elementos da bandeira imperial? Retângulo verde simboliza a casa dos Braganças, é a família portuguesa na qual nasceu Dom Pedro I. O losango amarelo simboliza a casa dos Habsburgos, é a família austríaca na qual nasceu Dona Leopoldina. Segundo o especialista em simbologia João Mena, o losango representa as mulheres, lembrando aquelas que atuaram, na independência do Brasil. Veja que curioso. As plantas, são duas, o café e o tabaco. Essas eram muito importantes para a economia brasileira no início do século XIX. A coroa representa a coroa imperial utilizada por Dom Pedro I e Dom Pedro II. O círculo no meio da bandeira trata-se da esfera armilar, um importante instrumento de navegação mostrando a influência do passado português no Brasil. A cruz representa a Ordem de Cristo e a Igreja Católica, de uma maneira geral, que é a religião oficial do Brasil Império. As estrelas representam as províncias do Império Brasileiro. As províncias são o que nós chamamos hoje de estados. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, os símbolos da monarquia na bandeira foram alterados, passando seus símbolos a ganhar novos significados. O retângulo verde deixa de simbolizar os Bragança para representar as matas brasileiras. O losango amarelo deixa de simbolizar os Habsburgos para representar o ouro do Brasil. O círculo azul representa o céu brasileiro no dia da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Cada estrela aí representa um estado. Assim, a quantidade de estrelas variou ao longo dos anos. Hoje são 27. Cada vez que tem um novo estado, acrescenta-se uma nova estrela. É interessante lembrar que a estrela isolada ali em cima não é o Distrito Federal, como muita gente pensa, mas o estado do Pará. Quanto ao dístico, a frase escrita na bandeira Ordem e Progresso refere-se ao lema positivista criado pelo filósofo francês Augusto Comte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Infelizmente, cortaram o amor, mas a história é interessante, é curiosa. E você aprendeu aqui nas Pitadas de História.